Bom, nós estouramos tudo pelos diversos atrasos, mas também pelos acréscimos aqui de mais um falante, que eu dei só metade do tempo dos demais. Mas, se tiver alguém que quiser manifestar alguma coisa, um contato, a gente ainda tem, segundo o Renato, temos que entregar isso em 18h30. Então, 18h25, a gente tem que estar ali na porta, ali fora. Sendo bem alemão no tempo aqui, alguém quer se manifestar, por favor? Eu acho que é impossível não concordar, né, com essas perspectivas que foram colocadas aí de educação, de crítica ao capitalismo, como recuperar esses diferentes saberes e experiências. Eu acho que a direção é essa, certamente. Mas uma questão que sempre nos pega, meio que nos tira o tapete, é a questão da transição, de construir uma narrativa que faça sentido não para nós, né, sair um pouco da nossa bolha e chegar à alma daqueles que não aquela alma que está talvez um tanto muito quanto contaminada, mas dos indecisos, né, de chegar numa comunidade que uma parte vê na mineração a solução para um desenvolvimento que nunca veio, que a tradição não permitiu, e outros que já não acreditam mais, e a comunidade está dividida. Então, essa questão da transição, que talvez a gente tenha que conviver com a mineração, né, não dá para parar hoje, não a mineração de imediato, porque o caos econômico e social seria enorme. A gente não pode também ficar reparando mais na mineração, correndo atrás e tentando salvar o dano que foi criado. Então, o que vocês pensam sobre essa questão da transição? Boa noite. Minha fala é mais no sentido de agradecer esse momento de participar aqui desse fórum. Mais um aprendizado, né? Eu sou um pouco exagerado e identifiquei muito com a fala da Eduarda, e vivo num afã de querer mudar tudo, e não é por aí. Eu lembro que eu estava em Lavras, na minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito bacana de educação ambiental chamado Muda o Mundo, Raimundo. E, logo no prefácio dessa obra, alguém imaginou esse sonho tinha falecido. O Raimundo não conseguiu mudar o mundo. Então, muitas vezes, eu me vejo como esse Raimundo que não conseguiu mudar o mundo e que quer mudar o mundo na porrada, na goela abaixo, e eu estou errado. E aí a fala do Ortiz, também foi professor em Lavras, na minha época, e hoje ele vem com uma fala, e agora o Léo reforçou a fala dele, que é fazer o necessário, né? Nada mais, nada menos. E estou aprendendo com isso tudo. Muito obrigado. Ok, então, fomos 3 respondendo a parte prática. Foi tudo gravado, em breve vai estar no canal do YouTube do Geoparque, né, Renato? Vai estar no canal do YouTube toda a filmagem, mas eu fiquei responsável de produzir um documento síntese, até numa linguagem mais acessível, curta, sem muitos detalhes, mas ressaltando o essencial de cada um que falou aqui e de algumas perguntas e algumas provocações, considerando também que depois aí vai ser diagramado, usando fotos aqui retiradas da gente. Então, a gente teve muito esse cuidado, porque o Renato move muito, e daí? O que nós vamos fazer? Né? É claro que não é esse grupo aqui que vai decidir o que vai ser feito, mas a gente teve, nessas contribuições, um pouco essa coisa de olhar para o futuro e tudo mais. Ao que pese, aí eu já faço a minha fala, depois passo para cada um aqui fazer a sua. Cada um produziu aqui sua fala independente, e me surpreendeu por bem a fala de Duda, mesmo que eu tenho que ressaltar 2 pontos. Primeiro, o Ministério Público não participou do acordo que fundou a Renova. Foi um acordo entre o Estado de Minas, o Estado do Espírito Santo e o governo federal, e as empresas.
E, pelo contrário, ao invés de negociar como iguais, o Ministério Público lutou muito para que tenha assessoria técnica para os atingidos, especialmente os mais vulneráveis, para eles poderem lutar por seus direitos. E até hoje, essa coisa da assessoria técnica foi mal resolvida, porque justo tem empoderado muito os municípios que as têm. Estou indo daqui a pouco, tem uma turma ali fora me esperando, para Rio Doce e Santa Cruz do Calvado, porque uma assessoria técnica de lá tem Mariana, Santa Cruz e Rio Doce e Barra Longa. As outras não foram contratadas, não é à toa, porque ao momento que você tem uma assessoria técnica que considera uma elevação da qualidade da compreensão dos fatos ocorridos, você tem gerado uma possibilidade de empoderamento, de luta pelos direitos muito maior, e daí a sabotagem tem sido grotesca, mas tem causado uma ótima educação política e estruturada para as pessoas pensarem em si, pensarem no futuro, para além da lamentação que a desgraça já foi grande demais. E então são fatores de empoderamento que está ocorrendo no seio do desastre, mas que também tem sido uma certa luz quando a gente colhe depoimento dos atingidos por aí. Os territórios que não têm as assessorias técnicas, eles estão muito mais invisíveis diante de todas as repercussões da tragédia, todos os danos, porque tem o dano em cima do dano, em cima do dano, e a atitude, infelizmente, da reparação lenta e tardia, como bem ressaltou Duda, ela tem causado um grande drama ampliado no território que está afetado pelo desastre. E aí, Chico, acho que você trouxe uma coisa que eu vou ter a deixar para eles responderem. Quer dizer, eu tive um tempo também, como André, como Duda, que eu acreditei no radicalizar. E eu vim aqui provocar a cooperação e a colaboração. Os problemas que nós temos, enquanto espécie, e os saberes tão complexos e tão ricos, como o Léo ressaltou, são uma fonte de riqueza tão enorme que a gente pode criar muita coisa junto a partir do momento de considerar a somatória dessas inteligências, inclusive da própria mineração, né? Porque ela é perversa. Eu lembro que eu tive aqui como diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais durante 2 anos, e a FIENG me chamou para um debate, para me apertar mesmo. Botaram lá quase 200 técnicos da área ambiental de todas as empresas de Minas Gerais. Foi um aperto só. E foi engraçado que, quando o pessoal da mineração falou: mas você é contra a mineração? Eu falei: nunca fui, mas tem muitas coisas que vocês estão fazendo agora para acelerar a exploração que é desnecessária, ela é gananciosa, é muito de curto prazo. Mas qual é a tua proposta? Eu deixo o minério todo lá, deixo o minério lá embaixo das capas dos cumes do Gandarela. Daqui 200, 300 anos, se a gente precisar muito deles, a gente volta a pensar nisso. Aí foi uma gargalhada geral por parte de alguns. A primeira coisa foi assim: mas que bobeira, daqui 200 anos nós não vamos estar vivos. Aí eu falei: então, você não entendeu nenhuma palavra que você profetiza em nome da sustentabilidade, porque se a gente não é capaz nem de pensar essa exploração pensando daqui 200, 400, 500 anos, então esquece a palavra sustentabilidade, que ela se torna uma farsa. E não foi fácil falar isso num Estado baseado na mineração. Eu imagino que aí eu comecei a ter um desgaste político, eu já não tinha nenhum laço partidário para estar naquele cargo, estava só ajudando o Estado a botar um órgão em funcionamento que tinha sido paralisado com um monte de corrupção e prisões, etc. Mas foi uma experiência muito rica no sentido do aprendizado do diálogo, porque nós temos que considerar o saber político, temos que considerar, porque não é possível hoje eu chegar num qualquer município para falar de ODS, se eu não vou lá dialogar com os vereadores, por exemplo. E a gente sabe quão limitante está a capacidade de interpretação das questões graves que estão se passando
na micropolítica, assim como na macropolítica, né? Me assustava, às vezes, conversar com os vereadores de Três Pontas, quando a universidade me cedeu para ser um tiquinho de secretário municipal de meio ambiente, numa cidade que tinha CODEMA forte, foi bacana. E me assustava, assim como me assusta, outro dia, presenciar uma conversa dos dois governos sobre o rompimento do barragem de Fundão. Eu fui chamado para estar nessa reunião pelo Ministério Público. Eu fiquei assustado com a forma da consciência, e me assusta muito mais ainda quando eu vou lá assistir alguns técnicos e até o próprio ministro do Meio Ambiente, dentro desse momento em que pregar a cegueira tem sido uma bandeira. Isso me assusta muito, né? Que as pessoas caiam para o discurso da terra plana. Tá, até foi falado aqui sobre hoje, assisti até um vídeo sobre os terraplanistas, né? Considerar que é possível negar uma quantidade enorme de conhecimentos formados na experiência científica, a partir não de uma experiência, porque eles defendem que eles fazem só experimentos, né? Experimentos da curvatura da Terra, experimentos da coisa, e porque ninguém voa para o Polo Sul, porque vai bater na cúpula. A gente está mais propício, como falou hoje de manhã aqui o pessoal da educação, a não separar o que é o fato do que é da opinião. E, infelizmente, alguns têm acreditado que divulgar e chamar as pessoas para a cegueira tem sido a solução, enquanto que agora é a hora do desvendar. Ao invés de eu falar que o indígena é um vagabundo, ocupa um território e atrapalha o nosso desenvolvimento, vai lá e aprende daquela cosmovisão. E assim por diante, tantas outras sabedorias e saberes que estão esparramados nesse país. Até só a mãe agricultora que está lá na fazenda, né, Malba, dando conta dos passarinhos, de tudo aquilo, e daquele solo que ela faz de novo, mesmo com a seca do norte de Minas, voltar a ficar verde, ficar todo florido quando as águas voltam. Então, assim, o desafio é muito bom. E se a gente está nesse mundo com alguma qualidade específica como humano, lembrando que o Léo falou, e a gente não consegue dialogar com esses seres todos que estão postos aí, começar por nós mesmos, aí a gente está realmente fadado a mais do que se condenar à própria cegueira, a perder a grande oportunidade que é desfrutar o viver. E daí que eu me diferencio do que eu pensei e agi lá quando tinha 18, 20 anos, é o melhor e o maior bem. E se é o melhor e o maior bem, e eu dependo todos os ecossistemas me dando a chance de viver, e eu tenho consciência disso, que é isso que chegou, todas as conclusões científicas chegaram a isso, poxa, por que não aprender com toda essa diversidade posta por aí, inclusive com a própria biodiversidade como uma oportunidade de continuar no planeta numa outra interação. E, Renato, agradeço muito, eu já fiz essa fala final, eles fazem aqui cada um a sua, depois eu sei que você vai ficar no meu pé para a gente fazer a relatoria bem rápida, mas um prazer enorme ter feito essa trilha desse caminho, trabalhar contigo. Desde o dia que eu te conheci, fiquei muito empolgado das nossas trocas de ideia, nossos cafés, a tua percepção do mundo e a tua capacidade de aglutinação, pessoas fantásticas que você trouxe aqui, com a liberdade de ter a independência do pensamento de cada um, para a gente poder fazer pensar sem qualquer monocultura e fechamento de questão. Muito obrigado, Renato, pela sua oportunidade. Daqui da Malba para lá, a gente vai passando para a palavra final. Bom, não é para responder o professor Francisco, não, que eu não sei responder, não. Viu? Como é que, se a gente está construindo, como construir uma narrativa de transição, nem para o imediato fechamento das mineradoras, que seria um caos econômico e social, nem para ficar correndo atrás de reparar danos que elas estão causando. Eu, neste momento, professor, eu estou numa humilde função de uma sala de aula, assim, desse território micro e macro. Eu não sei quanto tempo vai durar essa transição, e eu estou apostando em meninos de 13 anos e meninas de 13 anos.
ajudando a eles a expressar opinião, a pesquisar, a dialogar, e possibilitando a eles um material, tanto quanto é possível, mais diverso, para eles terem uma compreensão mais ampliada da questão. Então, eu não sei se... E eu, igualmente a André, a Marcos, eu já fui uma jovem bem radical. Eu não sei se o envelhecimento... Hoje eu tenho 56 anos, mas eu já fui uma fiscal ambiental bem radical, e a gente fechava bem com as comunidades, com Braulino, com Carlinhos Dairel, Mazan, o pessoal do Centro de Agricultura Alternativa, as comunidades. Naquela época, fechamos empresas, assim, paramos Pivô Central, porque estava atrapalhando a irrigação de pequeno agricultor. Era uma época que a Sudene mandava e desmandava no norte de Minas, mas a gente já multou Nestlé, Coca-Cola, fechamos a Rima Industrial, e tudo assim muito... Era uma porrada direto, mas nós tínhamos que fazer isso. Eles eram 20 conselheiros de Montes Claros, então, o que eu puxava de mim era, junto com a assessoria de quem ficava... A gente falava naquela época de clandestino ainda, porque eu lembro que hoje é IGAM, o DRH ia lá, mas já ia determinado como seria as outorgas, como é que ia ser. E a gente fazia reunião 11 da noite, meia-noite, tudo nas caladas, né, para poder ver como é que a gente construiria esse discurso de transição que tinha que ser ouvido pelo agricultor, pelo prefeito, pelo vereador. É isso. Uma época a gente precisou fechar a Rimo, e a gente fez o seguinte: hoje eu já posso contar, já se vão 30 anos. A gente não tinha como trazer o pessoal da comunidade para o Copan, então, para a Câmara, né? E a gente precisava fazer uma filmagem aérea, não tinha dinheiro. Então, a gente precisava convencer o prefeito na época, que depois virou deputado. Hoje. E aí, o que a gente fez? A gente ia nessas reuniões, conversar, fazer as comunidades e a gente, quem eram os moradores. Aí, numas estratégias, o prefeito nos chamou para conversar, e ele, muito preocupado politicamente, a gente falou para ele: olha, a gente não sabe como fazer, e a gente acha até que o senhor não vai concordar. Claro, naquele momento de conversa, de outra forma, eu estou falando aqui assim, né? Se fosse possível, né, se alguém lá fizesse uma filmagem, mas precisa pagar helicóptero, câmera e tal. Ele falou: eu banco. Era tudo que a gente queria. Então, a gente, você sabe bem disso, a gente tem hora que age como TOD, o transtorno opositor discordante. Você vai por um lado para poder vir pelo outro. Você vai nessa neurobiodiversidade, a gente precisa também ter. Tem hora que a gente tem que ser TOD, tem hora que você tem tudo. Então, hoje eu estou em sala de aula, lido com criança, preciso conhecer essa geração, conhecer como eles aprendem, conhecer essa neurobiodiversidade, a metodologia, os recursos tecnológicos, a minha ainda didática do afeto, do toque, da porosidade, e eu estou crendo que essa é a transição que eu estou ajudando a fazer. Obrigada, Renata, obrigada a todo mundo. Antes de falar sobre a questão levantada pelo Chico, acho que eu queria só falar um pouco com o Marcos sobre essa questão. Não, mas então seria bem rapidinho. Seria só que, então, a questão dessa, enfim, o problema está na palavra negociação, né? Então, você colocar. Enfim, mas então, tudo bem, a gente pode conversar sobre isso depois. Sobre essa questão da transição, esse é aí que pega, né? Aí é o problema. Sim, estou ciente de que não é fácil, estou ciente de que não é simples assim, vamos fechar todas as mineradoras hoje e pronto, acabou, e a partir disso vai dar tudo certo, porque não vai, porque a mineração gera emprego, gera. Tem pessoas que defendem a presença da mineração nos seus territórios para que elas estejam empregadas, tem, tanto que existe o movimento Volta Samarco, tanto que tiveram pessoas até mesmo atingidas que falaram a favor da retomada da empresa no processo de votação. Então, a gente também não pode desconsiderar tudo isso, né? Eu acho que esse radicalismo que as pessoas falam aqui, na verdade, o que eu estou oferecendo é uma perspectiva extrema que nos leva a pensar
como é possível você chegar nisso. Porque se a gente não se posicionar dessa maneira, então o que a gente vai conseguir continuar fazendo são o quê? Procurar justificativas sobre o discurso da sustentabilidade e nunca buscar outras alternativas, que não seja sempre voltar para essa mesma lógica do suposto desenvolvimento pelo crescimento econômico. E é isso, você volta nessa questão da mineração, e isso se torna um ciclo sem fim. Então, eu acho importante a gente trazer essa posição, que, tudo bem, podem chamar de extrema, e, a partir daí, a gente vai pensar como chegar nela. Mas eu acho que é o correto. Eu acho que o ideal é que não houvesse mais mineração no estado de Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. É a minha opinião e é a minha visão sobre isso. Então, sobre essa questão da transição, eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que realmente compete a partir do momento que você abre a possibilidade para buscar alternativas outras para gerar renda nos territórios, para buscar os ODS. Por que eu falo isso? Não é porque eu não acredito nos ODS em si. Eu acho que esses objetivos são objetivos muito fortes, são objetivos muito importantes, bem delineados. O que eu estou questionando aqui é essa noção de desenvolvimento. Então, como eu falei, os gestores, os prefeitos, os vereadores, etc., olharem para o que as pessoas fazem nos seus territórios e investirem nisso, né? Cooperativas de qualquer tipo de produção de alimento, agricultura familiar, o próprio turismo. Seria exatamente você, que nem foi trazido aqui sobre a questão dos saberes, observar os saberes que as pessoas trazem e as maneiras que elas já buscam para gerar renda, e, a partir disso, você pensar nesse fortalecimento econômico, nesse crescimento econômico. Então, é exatamente essa questão. Bom, mas, enfim, eu acho que é isso. Eu não tenho todas as respostas. Eu acho que eu cumpri um papel aqui de ser questionadora, que eu acho que é o que a juventude tem que fazer, né? A gente tem que tirar as pessoas do espaço de conforto. Então, a gente tem que falar coisas que incomodam, a gente tem que falar coisas que deixam a gente desconfortável. Chegar num evento que fala sobre ODS e falar eu não acredito no desenvolvimento sustentável incomoda, mas é o fato. Eu não acredito no desenvolvimento sustentável. Mas eu acredito que a gente pode pensar em atingir esses objetivos a partir de outras formas. Eu acho que é isso também, não vou me estender muito mais. Eu também queria agradecer muito o Renato, o Marcos, a Malba e todas as pessoas que contribuíram. Eu acredito muito no jeito que a Malba trabalha com os alunos dela, o jeito dela de fazer educação. Eu percebi muito quando a gente estava aplicando a nossa formação lá. Foi muito bom, foi uma experiência realmente ótima, e eu acho que também tudo que você apontou aqui é um ótimo caminho para a gente seguir. E acho que é isso. Muito obrigada por ter me convidado. Acho que minha fala não correspondeu às expectativas, mas é exatamente para isso que eu estou aqui. Então, obrigada. Bom, não sei se eu saberia responder a sua pergunta. Eu já fui mais radical também, já fui jovem, já imprimi o Limpa-Cu para colar nos banheiros, que era o jornal de protesto lá na universidade, mas acho que tudo tem tempo e a gente também vai amadurecendo. Eu acho que a mineração está aí, tá? A gente não vive sem ela. Para a gente viver sem mineração, a gente tem que mudar todo o sistema que a gente vive. Eu acredito que a sociedade como um todo não estaria disposta a pagar isso. Então, eu acredito que a gente tem que começar a tentar levar ela da melhor forma que dá. E essa transição ela é lenta. Natura não faz-te saltum. Lembro disso até hoje no relatório do Marcos Ortiz. A natureza não dá saltos. Então, é devagar, é um processo. E essa possibilidade da gente estar aqui esses 2 dias, com tanta gente diversa, discutindo isso, eu acho que já aponta para um caminho, para essa transição, para essa mudança. É lenta, não quero ser otimista, porque, como diria Ariano Suassuna, o otimista é bobo, né? E o pessimista é amargo demais. Então, a gente é um realista convicto. Acredito que vai mudar, mas é lento, tá? Não creio que eu vou chegar a ver as mudanças que eu pretendo ver. Espero que os meus filhos vejam, né? E é isso que eu acredito, é um processo, trocar experiência e tentando levar cada vez o que a gente tem para melhorar esse processo.
Então, acho que a minha fala era isso. Queria agradecer de novo o Marcos pela possibilidade, todo mundo da mesa aqui, pela experiência, e o Siminelli pela oportunidade da gente participar aí. Muito obrigado. Também, primeiro, vou agradecer a todo mundo. Obrigado aí por chamar a gente, por a gente ter essa oportunidade de ouvir tanta gente com conhecimento, de ter esses aprendizados aí, igual hoje eu participei. Aprendi muita coisa, consegui enxergar outras coisas que eu não enxergava. E essa resposta também, eu vou falar igual o pessoal da roça fala, todo angu começa do mingau. Entendeu? Nós estamos no mingau, nós estamos começando, tem que ter um começo. E é o mingau, para virar o angu depois. Aí é só arroz, feijão e a couve, um pedacinho de carne de porco e tá beleza. Então é isso aí, é o que eu tinha para falar. Agradecer a todo mundo e obrigado aí. Então, professor Chico, sobre transição, né? Eu sinto que a gente está nela. E não penso nem a questão do quadrilátero, não. O quadrilátero é só uma expressão do desafio que é maior, que é planetário, que é de conhecimento mesmo. E acho que a transição está sendo cada vez mais rápida. Inclusive, transição de perspectivas profissionais, que a gente falou aqui, 2030 está logo ali. A gente vive nessa grande transfiguração. Então, como viver isso? Primeira coisa é ficar vivo, né? Acho que é a questão fundamental. Que a gente fique vivo com o corpo, a mente, a alma, o coração, que a gente não morra nem porque desanimou e morreu de espírito, e nem morra fisicamente. Para passar pela transição tem que estar vivo em todos os aspectos, tem que estar com o sonho e o coração vibrando, tem que estar conectado. E segundo, e eu acho que esse é o grande ponto, porque essa transição ela é dolorosa, está sendo, o que a gente está vivendo hoje? Um monte de coisa aflorou, parece que apertaram um furúnculo no planeta e espocou um monte de coisa, tanto de comportamento, olha as loucuras que a gente está vivendo no comportamento humano na Terra, e a gente pode pegar só o exemplo brasileiro, tanta coisa estranha que a gente está vendo no seio da nossa família, às vezes, pessoa do nosso vizinho, mas no planeta como um todo está acontecendo. Mas também esse furúnculo espocou aí. Eu estava na Alagoas agora, eu vi a lama, o petróleo chegando lá, eu vi o impacto, eu vi o peixe, eu abri peixe e vi como é que tem óleo dentro dele. E o pescador lá está sem poder vender o peixe e não pode comer. É uma questão desafiadora. Essa transição, a gente está no meio dela. Ela está acontecendo, e é agora. E a gente precisa fazer isso, conectar com outras experiências e narrativas. Eu acredito que um caminho, não tenho solução, acho que ninguém tem ainda, mas um caminho é a gente dar luz e espaço de conexão para essas experiências e experimentações de tentar fazer diferente. Eu acho que esse é o grande ponto. Vamos conversar com os índios, ver o que eles estão fazendo? Vamos conversar com o Giovanni e entender direitinho como é que está sendo construído esses resgates de nascente que eles estão fazendo? Vamos conversar com a Eduarda para ver como é que ela está mobilizando essa galera jovem? E vamos colocar essa turma toda para conversar de igual para igual, que nem lá na Venezuela? Eu acho que assim a gente passa por essa transição, porque assim a gente está vendo as outras alternativas e assim a gente está mantendo o coração aquecido, porque eu só entendo alguma coisa no meu cérebro se isso me toca. Eu só virei biólogo porque um professor me mostrou quão tocante é isso da vida. Então, só chega na cabeça pelo coração. Para a transição passar, a gente tem que estar vivo e a gente tem que conectar coisas que nos alimentam e que nos dá vida. Eu acredito muito nisso. Obrigado pela oportunidade, pela atenção, pela paciência. Seu Marcos, satisfação enorme sempre estar com o seu lado, moço. Você só traz eu em barca boa. Obrigado. Valeu, viu, gente?